Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minuto de Graça aqui no GraçaCast. O GraçaCast, você sabe, você encontra nas principais plataformas agregadoras de áudio no canal do YouTube e nas redes sociais como @GracaCast. Não deixe de nos acompanhar, de enviar essa mensagem a outras pessoas e de curtir também. E a mensagem de hoje é o especial de Páscoa. Então, sobre a Páscoa, o que a gente pode dizer? Que tudo iniciou lá na cruz. Lá na cruz, que o nosso passado, nossas dores, nossas aflições, elas foram levadas. Sim, Jesus, ele levou todos os nossos pecados, pois o preço ele foi pago lá na cruz. E Jesus, ele já predizia esse sacrifício, como a gente pode ler lá em Mateus, no capítulo 20, versículos do 17 ao 19. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele se escarneçam, e o açoite, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus, ele entregou o seu espírito, e nisso, o véu do santuário, ele se rasgou. E o que isso significa? Significa que Deus estava vindo à nossa direção, nos dando um livre acesso a Ele. A gente pode conversar com Ele em qualquer momento. E esse livre acesso, ele foi dado assim que o véu se rasgou. Então, como diz a palavra, depois do sábado, Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro. Porém, apareceu um anjo do Senhor que disse a elas que Jesus não estava lá, pois havia ressuscitado. Até que, de repente, Jesus a encontrou. E ele ressuscitou, como havia dito. E isso nos mostra como Jesus é invencível. Ele venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia e nos oferece a salvação. Isso demonstra todo o seu imenso amor por nós. E foi tudo por amor, como a gente pode ler em João 3,16. Que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é ressurreição e vida, né? Como a gente pode ler também em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em crer em mim, não morrerá eternamente. Então, creia nessa linda obra de cruz que nos libertou. Jesus, ele nos libertou da escravidão do pecado, assim como Deus, ele libertou os israelitas na escravidão do Egito. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Como diz em Gálatas 5:1. Então, portanto, a gente deve permanecer firmes e não nos sujeitar ao jugo da escravidão. Então, Jesus, ele nos deu a liberdade, ele nos deu a salvação e demonstrou todo esse imenso amor por nós. E isso que a gente deve se lembrar, a gente deve nos lembrar nessa Páscoa. E essa é a mensagem de hoje e até a próxima.